Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, chegando mais uma vez com o nosso devocional. Hoje, lendo Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler a carta à Igreja de Sardes, à Igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Vamos já entrar diretamente na leitura para ganharmos tempo. Olha só. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas ou perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiarei e não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Perceba então que algumas coisas boas havia na igreja, tá? Mas também aquele chama a atenção, porque ele disse que ela era uma igreja que tinha nome de que estava viva, mas ela estava morta. E morta como? Espiritualmente, tá? Ela está morta espiritualmente. Muitas são as pessoas que estão como que mortas espiritualmente. Não busca a Deus com fé, não busca a Deus com fervor, não lê a Bíblia com devoção, com dedicação, trata as coisas de Deus como coisas do homem e não verdadeiramente servindo com alegria ao Senhor. Vamos ler a carta à igreja de Filadélfia, vamos ver. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adore prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Eu cuido da igreja, né? Que eu estou com a igreja. Haviam pessoas no ministério do Senhor Jesus, e eles vinham dizendo ser judeu, mas não eram judeus. Eles tentavam, de alguma forma, aproximar dos apóstolos como se pudessem associar aos apóstolos como se fosse filho de Deus, mas, na verdade, eram infiltrados para tentar tirar dos apóstolos a firmeza da sua fé. Como hoje também não dá para a gente seguir o exemplo de algumas pessoas como se fossem fiéis a Deus, até porque, olhando assim, você acaba se decepcionando com algumas pessoas. Vamos ver mais. Versículo 10. Como guardaste a minha palavra, ou como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, para que você não perca o que você já conquistou, que é a própria salvação. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus,
e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o novo nome. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Terminou não, ainda temos a 7ª carta agora, a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então está falando aqui do Senhor Jesus. Conheça as tuas obras, que nem és morno, nem não és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui nós temos uma igreja, Laodiceia, era uma igreja diferente das outras, ela era uma igreja muito rica, ela era uma igreja próspera, assim vamos dizer, uma igreja que tinha muita prosperidade. Só que, ao mesmo tempo, ela era uma igreja morna, ela era uma igreja que não tinha, ela não vibrava. E quando o Senhor fala aqui de morno, havia naquela região ali 2 rios. Havia um rio que tinha uma água boa e havia um rio que tinha uma água morna, vamos assim dizer. E a água esse rio que tinha essa água morna não servia para nada. Tá? Então, o que acontece? Com isso, né, a água morna não servia. A fria, tudo bem, mas a morna não servia para nada. Então, por isso ele faz aqui, falando dessa água, né? Que não, quem dera que fosse frio, porque se fosse frio, pelo menos serviria para alguma coisa, mas a água morna para nada serviria. Na verdade, o que Deus está pedindo é que nós tenhamos sempre uma decisão, sempre uma firmeza. Ele fala de colírios também, porque naquela região também era utilizado, havia colírios e etc. A venda, a fabricação de colírios, você sabia disso? Naquela região, né? Porque eu acho que nessa minha versão aqui que eu estou lendo aqui, ela não vai falar muito sobre o rio, tá? Mas havia o rio e também havia colírios também naquela região ali. Por isso que ele vai falar exatamente do colírio, né? Porque para abrir os olhos, para limpar os olhos. Né? Quando eu fizer o estudo sobre cada carta, as 7 cartas, aí nós vamos explorar um pouquinho mais, vou ficar devendo, né, uma exploração um pouquinho mais, porque pegar a minha Bíblia de estudo, e aí eu quero trazer para vocês entenderem um pouquinho mais sobre cada igreja, ler literalmente sobre cada igreja. O que é a igreja morna nesse caso, além, eu falei da água, né, literalmente da água, mas tem até uma mensagem, o Hernandes Dias Lopes explica bastante sobre isso, sobre essa localização dessa igreja de Laodiceia, e por isso eu quero trazer, então, um estudo mais preciso sobre elas. Mas vale, por enquanto, lembrar o seguinte: você não pode ser frio na fé e também não pode ser morno. Você tem que ser fervoroso, servindo ao Senhor com espírito de desejo de servir, desejo de viver
desejo de andar com Deus, desejo de ser de Deus, de caminhar com Deus, desejo de cada dia estar mais perto daquele que nos chamou, né, das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero orar com todos vocês agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, ó Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que eu tenho de estar com o Senhor neste momento, fazendo essa leitura juntamente com os teus filhos, agradecido e agradecendo ao Senhor. Meu Pai, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor nos faça ser verdadeiramente servos do Senhor, meu Pai. Servir ao Senhor com alegria, apresentar ao Senhor com cântico, servir verdadeiramente ao Senhor. Este é o desejo do nosso coração. Ó grande e soberano Pai, no nome de Jesus Cristo, coloque a tua bênção e graça sobre cada um de nós. Louvado seja e louvamos o teu infinito e eterno nome. Em nome de Jesus Cristo, assim seja, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Olha, que o Espírito Santo lhe conceda paz, o Espírito Santo lhe conceda força, que o Espírito Santo lhe conceda amor. E vamos continuar fazendo a nossa leitura da Bíblia Sagrada. Não deixe a tua fé esfriar, não deixe a tua fé ficar morna. Temos que ter uma fé fervente, servindo ao Senhor com alegria. Vamos ao capítulo 4, falando sobre o trono de Deus, já no nosso próximo devocional. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá, em nome do Senhor Jesus. Te espero.